Oi, eu sou Diana Castro e vim aqui conversar sobre ensaio teórico. Eu sou revisora de algumas revistas e às vezes os autores mandam um trabalho que é bom, que eu normalmente recomendo publicar, mas com uma condição de que retirem o nome de ensaio teórico, porque não é, e coloquem revisão de literatura, tá? Então, eu percebo que mesmo em pesquisadores um pouco mais experientes, ainda existe essa dúvida do que é uma coisa e do que é outra. E você, sabe o que é? Para o Witten, a gente faz um ensaio teórico justamente quando a gente quer desafiar ou estender um conhecimento que já existe, né? Mas a gente sabe que a gente faz também para criar novos conhecimentos. O ensaio teórico, então, ele visa gerar uma teoria. E uma teoria é um esquema, é um modelo explicativo de análise de algo. Essa teoria, esse modelo é um modelo ideal, né? A gente faz ele de forma que a gente consiga reconhecer os objetos, atos ou fenômenos, comparando eles com o nosso modelo ideal ou hipotético, né? É claro que eu vou explicar tudo isso mais na linha platônica, mais na linha da dialética e na linha idealista, que é a linha que eu sigo, que é o modo como eu me reconheço no mundo como pessoa e também como pesquisadora. Existem outras explicações, mas de qualquer forma elas não podem fugir muito disso, né? Então, bom, o que significa isso, né? Formatar uma teoria, formatar um modelo teórico, né? Quer dizer que eu vou explicar de uma forma mais genérica, no plano das ideias, o que seria o ideal daquele objeto ou daquele fenômeno ou daquela ação, porque ele pode ser feito para julgar ações, por exemplo, na ciência política a gente faz muito, na economia, né? Com o que é a atitude, o comportamento ideal naquele momento. Ou de que forma, com que tipo de razão, com que tipo de racionalidade, né? Guerreiro Ramos faz muito isso, eu sou muito fã de Guerreiro Ramos. Com que tipo de racionalidade eu vou julgar ou tomar as decisões mais adequadas para minha organização, né? Então, eu crio um modelo ideal. Por exemplo, o Guerreiro Ramos criou os modelos de racionalidade, quer dizer, muito baseados em Weber, né, que já tinha criado esses modelos ideais, né? O Guerreiro Ramos adapta, muda um pouquinho, mas assim, basicamente eu tenho algumas racionalidades, ou seja, no momento em que eu defino o que é importante para mim e para minha organização, eu vou definir que tipo de valores são importantes. E esses valores eles estão no plano ideal. Por exemplo, eu decido ser boa, né? Se eu decido isso quer dizer, traduzindo em termos de racionalidade, que eu decido que todas as minhas ações, todas as minhas decisões dentro das organizações, elas vão ser pautadas pela racionalidade substantiva, por exemplo, né? Por quê? Porque eu defini que eu quero ser boa. E bom é um valor ligado a um conceito ético. E a única racionalidade que está ligada à ética, né? A um conceito ético, a um conceito de ser bom, é a racionalidade substantiva. Então, ou seja, isso é um modelo ideal. Eu defino idealmente isso, né? Por exemplo, os estados, né? A gente hoje está passando por uma crise, uma pandemia, né? O coronavírus, e os tomadores de decisão, né? Hoje os nossos representantes legais, por exemplo, presidentes, governadores, enfim, eles estão tendo que tomar decisões. E eles vão tomar decisões embasadas em algum parâmetro, em algum conceito, em algum valor que está no plano das ideias, que é um valor ideal, né? E vão pensar, bom,
em cima desse valor ideal, desse conceito ideal, o que eu devo fazer, que decisão eu devo tomar. Então, por exemplo, se o nosso representante legal lá, ou a nossa, né, representante, enfim, tiver uma ideia, um valor de que o mais importante é, por exemplo, a lógica de deixar a lógica mais neoliberal ou mais liberal, deixa a economia deixa o mercado se autorregular, deixa a economia solta. Bom, se esse é o valor, se esse é o modelo ideal, e aí eu estou dizendo, não necessariamente esse modelo é ético, eu também não estou dizendo que isso não é ético, mas se esse é o modelo ideal, então o ideal é que eu deixe tudo acontecer como está e as intervenções que eu tenha sejam intervenções só a favor de deixar o mercado acontecer, né? Então eu tenho que deixar as pessoas continuarem trabalhando, as indústrias continuarem fabricando, as pessoas continuarem consumindo e continuarem na rua, né? Então isso é um posicionamento possível, isso pode ser um posicionamento, né? Na nossa atual conjuntura, né? Do coronavírus, do início do coronavírus, por exemplo, no início a Inglaterra deu diretrizes de que ia seguir um pouco essa linha, de que ia deixar a população na rua e que a população deveria pegar o vírus e uma seleção natural resolveria o problema e que o mercado teria que continuar. Logo em seguida, hoje, a Inglaterra já tomou outras decisões, já está impondo quarentena, já fechou muitas coisas, então reviu essa primeira decisão. Mas a gente pode ver uma decisão desse tipo bem claramente. Um pouco atrás, né, Churchill tomou uma decisão dessas quando a Inglaterra sofreu aquele problema da fog, né, que foi a própria neblina, que é uma situação, um fenômeno natural, né, da Inglaterra, bem típico, mas que com a poluição, com a queima de muitos gases, isso gerou um problema ambiental bem mais forte. E a posição do Churchill foi manter as indústrias funcionando e negar que aquilo era poluição e dizer que era simplesmente um fenômeno natural, né? Então, ele tomou essa decisão baseada em quê? Numa teoria, num modelo ideal, né? No plano das ideias, em que ele comparou a situação real, que está aqui embaixo, que é concreta, ao modelo ideal. E aí ele tentou ajustar a situação aqui, tomar as decisões aqui, que sejam coerentes, que tenham a ver, que tenham relação com esse modelo ideal. Tá? Então, um ensaio teórico, recapitulando, né? Ele objetiva gerar uma teoria. A gente faz um ensaio teórico quando a gente quer criar uma coisa nova, né? E teoria é esse modelo ideal que a gente usa para reconhecer os objetos, os atos e os fenômenos, né? Eu dei um exemplo de ação, de decisão estratégica, né? Decisão política, em relação à situação, ao fenômeno, tá? Então, é um modelo ideal hipotético, que é uma teoria. Um ensaio teórico, ele pode vir antes, durante ou depois de uma pesquisa de campo. Ou ele pode simplesmente ser um ensaio teórico e não ter nenhuma pesquisa de campo e vir de uma análise interna ou de uma análise lógica. Muitos filósofos, dos quais nós somos herdeiros, nós somos dependentes, devedores, né, de uma certa forma, fizeram isso, né? Pensaram, refletiram sobre si mesmos, sobre sua existência, né? O exemplo do Descartes, penso logo existo e não sei o que, Platão, Diógenes, enfim, pensaram internamente, olhando para dentro, ou de uma forma lógica também, né? De uma forma argumentativa lógica. Mas uma coisa interessante é que quando nós usamos estritamente apenas a lógica ela é
dedutiva. Então a gente não pode gerar nova teoria, já que tudo é apenas uma redução, uma dedução daquilo que já existe, né? Quem estudou lógica lembra aquelas frases que a gente faz, né? Todo cisne é branco, né? Todo cisne é uma ave, isso é uma ave e é branco, não sei o quê. Enfim, mas eu não posso, só dizendo que se é uma ave e é branco, o que é um cisne? Eu só posso fazer deduções, eu não posso fazer induções, certo? Ou seja, eu sabendo o todo e sabendo que aquilo é uma unidade do todo, eu posso deduzir que aquilo tem as características do todo, mas eu não posso inferir, induzir mais nada a respeito disso. Então, todo ensaio teórico não pode ser ilógico, ele não pode ferir as premissas da lógica e da matemática, mas ele não basta ser lógico para conseguir gerar uma teoria, né? Então a gente precisa de outro método para o ensaio teórico. Um dos métodos mais usados e tidos como o método por Platão, né? O método por excelência é a dialética, né? Então a dialética é um método que eu uso para minha vida, enfim, e para todos os meus estudos em geral, mas existem outros métodos que permitem uma indução e que permitem a construção de um ensaio teórico. Dos outros eu infelizmente não posso falar bem, né? Mas um ensaio teórico, ele pode ter observação e ele pode ter até pesquisa de campo, né? Eu particularmente fiz isso nos meus ensaios teóricos, né? É o que Vick e Campenucci vão chamar de pesquisa exploratória do campo. Ou seja, a gente vai a campo, a gente observa o campo, a gente conhece o campo, a gente pode inclusive fazer entrevistas com pessoas, a gente pode fazer observação estruturada, semi-estruturada, mas a gente não está usando isso como dado de análise, certo? A gente está usando isso como dado exploratório para conhecer o campo. É análogo ou é parecido com se eu estivesse fazendo uma revisão teórica. Em vez de eu ir nos livros, eu vou no campo e leio o que a realidade, o que os fenômenos e o que as pessoas que estão no campo podem me dizer, certo? Então, o ensaio teórico ele pode ter idas a campo, ele pode ter informações do campo, ele pode ter uma pesquisa de campo. Só que isso não é o principal, não é da análise essa pesquisa de campo, ela será como uma leitura, uma observação. Ela não vai gerar dados que você vai usar um método de coleta e de análise, você pode usar método de coleta de dados, né? Mas você não vai usar um método de análise de dados e chegar à sua conclusão com base nesses dados unicamente. No ensaio teórico você tem que usar um método típico de gerar teoria, como por exemplo a dialética. Tá? Um ensaio teórico pode ter um referencial teórico sistematizado, ou seja, né, da mesma forma que eu posso ir a campo, colher dados do campo, observar o campo, ler o campo, eu posso ler o que as outras pessoas já fizeram sobre isso, o que já teorizaram sobre isso, certo? É claro que o conhecimento é acumulativo, né? E a gente já nasce herdeiro de uma série de conhecimentos que outros homens, outras mulheres, enfim, pesquisaram e fizeram antes da gente, né? A nossa vida é muito grande devedora de todo o conhecimento que foi produzido antes da gente, inclusive em coisas simples da vida, como os alimentos que são bons ou que são ruins para o nosso corpo físico, né? Então a gente não come algumas coisas que nós já sabemos que é venenosa, que é danosa, que prejudica a nossa saúde, e comemos outras que nós sabemos que são benéficas, e isso tudo é conhecimento que foi criado antes da gente nascer, né? Mas houveram filósofos que
não liam livros, inclusive, né? Alguns dizem, se especula que não eram nem alfabetizados, né? E que, no entanto, eles sabiam ler muito bem a si próprio e o mundo e geraram ótimas teorias que a gente ainda bebe nessa fonte até hoje, né? Então, um ensaio teórico não é comum hoje que ele não tenha um referencial teórico. O comum é ter, os ensaios teóricos que eu fiz têm referencial teórico, mas ele pode não ter essas citações diretas a teóricos, né? E a estudos específicos, certo? Eu mesmo citei o Guerreiro Ramos, que bebe muito na fonte de Weber, né? E nem sempre, em todas as frases que ele cita, ele literalmente vai fazer uma revisão teórica de Weber, mas a gente vê claramente, e ele indica ao leitor, em alguns momentos da sua obra, que ele foi um grande leitor de Weber, né? Então, a gente percebe isso, certo? Já um referencial teórico é uma sistematização de ideias ou de estudos ou de teorias. Vejam, nem precisa ser só de teoria. Pode ser simplesmente estudo de caso. Estudo de caso nem sempre gera uma teoria. Muitos estudos bons, úteis, válidos, cientificamente interessantes, não geram uma teoria e não há nenhum problema nisso. Então, os ensaios os referenciais teóricos são justamente uma sistematização, um arrazoado, é onde você recolhe, coleta, faz um exercício de coletar tudo que fala sobre aquele objeto que você está pesquisando, certo? De novo, esse objeto pode ser um fenômeno, uma ideia, enfim, né? Mas sobre aquele seu objeto que você está pesquisando. Então, o que as outras pessoas já falaram, já estudaram, já experimentaram, já experienciaram sobre isso. Não é obrigatório, mas é bom que um referencial teórico seja cronológico, o que pelo menos indique, posicione o leitor no tempo, mesmo que ele não comece do passado e chegue no presente, ou faça o contrário, mas que ele indique o leitor, olha, essa teoria é mais antiga, ela foi criada em tal época, em tal contexto. Também é importante identificar o resto do contexto, né? Porque, por exemplo, Weber, né, as teorias de Weber. Weber claramente se posiciona no momento em que ele diz que a Alemanha, que é o país dele, que era um país que tinha tudo para ser rico, não era e estava com problemas sérios, e ele bebe, inclusive, em outros conhecimentos mais antigos também, e tenta adaptar eles para a Alemanha dele daquele momento. Ele é muito claro nisso. Muito embora tenha gerado metateorias que servem para outros lugares, outras referências, como é o caso, eu estou tentando citar os mesmos exemplos aqui para ficar mais claro, né? Mas o Guerreiro Ramos bebe lá em Weber, que fez uma teoria para resolver o problema da Alemanha dele, da época dele, e adapta para o Brasil da época do Guerreiro Ramos, certo? Que é bem mais recente, é de poucos anos atrás, né? O Guerreiro Ramos já morreu, mas de qualquer forma ele adapta, ele não usa igual, ele faz uma própria teoria, né, e adapta, certo? Então não adianta a gente trazer as teorias para o nosso referencial teórico se a gente não posiciona o leitor no contexto dessa teoria, certo? Isso é importante. É bom que um referencial teórico abranja diferentes pontos de vista sobre o tema, né? É menos útil aquele referencial teórico que só fala sobre um ponto de vista. Se você fizer isso, pelo menos tenha a delicadeza e a ética, né, de dizer para o leitor isso, que é apenas um arrazoado de um ponto de vista e que existem outros. É bom que um referencial teórico informe quais são os prós e os contras dos diferentes pontos de vista. Bom, o que está sendo discutido é o que a gente chama de colocar os autores e as teorias para conversarem, né? Dizer o que funciona, o que tem em comum e o que não tem, o que se opõe drasticamente, né, às teorias. E ele pode, né, e não necessariamente, não é importante para que seja um bom referencial teórico, mas ele pode até concluir
com a opção do autor ou dos autores por uma teoria, dizendo assim, olha, eu, depois de estudar todas essas teorias, por exemplo, sobre definição do que é turismo, eu opto por essa teoria. Eu acho que essa aqui essa definição é a melhor definição. Ele pode concluir com a defesa de uma teoria, dizendo, olha, acho que essa teoria é boa por isso, por aquilo, por aquele outro, ou com a acusação de uma teoria, bem comum a gente vê nos journals acadêmicos, né, cientistas, pesquisadores desconstruindo uma teoria, dizendo que aquela teoria não é mais válida, ou não é mais válida naquele sentido, ou não serve para tal contexto, né? Ele pode concluir até com a proposição de uma hipótese. Se acontecer isso, se o referencial teórico evoluir para isso, né, e se ele pode gerar uma hipótese, né, que pode ser testada como uma teoria, se usar o método adequado e aí gerar, enfim, um ensaio teórico propriamente dito. Ou seja, se o referencial teórico gerar uma hipótese, ele não necessariamente é um ensaio teórico. Ele só é um ensaio teórico se ele for feito dentro de um método cientificamente válido, acreditado para fazer isso. Né? Existe um método específico. Então, não basta listar as teorias existentes, colocar elas para conversar e, aparecer com uma ideia e dizer que aquela ideia é teoria, né? Ela pode ser uma hipótese a ser testada em outro momento, que pode ser testada, inclusive, só teoricamente com um ensaio teórico. Não é bem testada a palavra, né? Mas é só para que fique entendido isso, né? E ele também pode concluir na elaboração de um modelo de análise. O modelo de análise que você vai usar na próxima etapa da sua pesquisa, normalmente, que é um estudo de campo, de fato, né? Uma pesquisa de campo. Então, o referencial teórico ele pode gerar isso, né? Ele pode gerar um modelo de análise para você testar em campo. Eu estou falando isso nas ciências sociais, mas isso acontece de forma análoga nas ciências biológicas, por exemplo, né? Eu faço um referencial teórico sobre tudo que agora está acontecendo muito, né? Eles estão colhendo os estudos sobre remédios que já funcionaram contra vírus parecidos, por exemplo, com o coronavírus. Isso é um referencial teórico. E aí eles vão pegar quais são os pontos positivos e os negativos de cada substância, de cada remédio. Bom, tal remédio funciona bem para tal coisa, não funciona em tal circunstância. Então, eles podem quem é dessa área pode fazer um referencial teórico sobre isso e chegar a um modelo de análise, por exemplo, no final, bom, vamos testar tal substância com tal substância. E aí eles passam para a fase no nosso caso é pesquisa de campo, no deles é pesquisa de laboratório, por exemplo. Eles vão passar a fase de pesquisa em laboratório, de produção daquela substância, enfim, e ver se aquilo funciona conforme eles haviam pensado de acordo com as informações que eles tiveram das outras pessoas. Bom, é isso, eu espero que tenha ficado mais claro a diferença entre ensaio teórico e referencial teórico. Referencial teórico, às vezes a gente falando assim parece que é qualquer coisa, que não dá a devida importância, que o mais legal é fazer um ensaio teórico e gerar uma teoria. Olha, não é bem assim. O referencial teórico tem muito valor, sempre quando aparece um trabalho de referencial teórico bem feito na minha mão, eu recomendo que seja publicado, por exemplo, porque ele poupa muito tempo de muitos estudantes e muitos professores, porque a gente não tem que ir em todas essas fontes para saber de um assunto, porque são muitos assuntos que a gente estuda, né? Por exemplo, dentro de uma mesma matéria, de uma mesma disciplina. Então, se alguém já fez esse trabalho para a gente, essa pessoa nos poupa tempo, e essa pessoa fez com rigor científico, com o rigor de um pesquisador, e fez com calma
e com, enfim, mais técnica do que a gente, mais conhecimento de causa. Então, os ensaios teóricos são extremamente importantes, são muito utilizados, eles poupam tempo de outras pesquisas e em sala de aula e na aquisição de conhecimentos de vários tipos. Então, eles são super importantes. Assim como os ensaios teóricos, que devem ser, por força de natureza, mais raros, né? Porque a gente precisa de menos teorias para explicar as coisas, né? Inclusive, a antiguidade clássica diz que poucas teorias, poucos enunciados explicam o mundo, né? O princípio do Caibalion, mas bom, aí é uma outra conversa. Mas quanto mais abstrata for a teoria, quanto mais ideal, quanto mais no plano das ideias for a teoria, ela serve para mais coisa, né? Só que o problema é que a gente não tem essa capacidade de destrinchar e deduzir a teoria toda para ver a aplicação na coisa concreta aqui que a gente precisa no momento, né? Então a gente tem várias teorias intermediárias que explicam melhor essas metateorias, né? Essas grandes teorias, essas teorias mais abstratas, genéricas, né? Esse aqui é o princípio das teorias filosóficas, dos enunciados, até religiosos, né? São poucos, quer dizer, quantos mandamentos a gente tem, né? Nós temos 10 mandamentos que deveriam explicar todas as tomadas de decisões dos homens, né? Desde que eles optem pelas decisões éticas, pelas decisões... Bom, pelo menos, na verdade, ética não seria a melhor palavra. A melhor palavra aí seria moral, né? De acordo com a moral estabelecida por aqueles que compartilham aquela religião, né? Mas, de qualquer forma, a gente... foi só uma ilustração para a gente pensar de alguma coisa que todo mundo conhece aqui, de que a gente precisa de menos teorias, né? Exatamente porque elas são genéricas, porque elas estão no plano das ideias, porque elas são ideais, então elas explicam uma maior quantidade de casos, né? Um conceito que eu tenho, uma ideia que eu tenho sobre cavalo, explica todos os cavalos que já nasceram, que estão vivos e que vão nascer, né? Então eu não preciso de uma teoria para cada cavalo. Então, essa é a ideia. Então, por isso que a gente não precisa de tantos ensaios teóricos assim, nem todo mundo tem que ficar tentando fazer um ensaio teórico, né? Mas ele pode acontecer, e se acontecer, ele precisa ser feito com rigor, né? Ele não pode ser jamais um achismo, um palpite. Para isso existem as colunas de palpite, os opinários, as crônicas, as críticas, e não é nada disso, não é sobre isso que se trata o ensaio teórico. O ensaio teórico é um esforço de abstração, de generalização, de teorização sobre objetos que estão na realidade concretos e que serve para explicar ele, certo? E que serve para permitir com que eu, olhando os outros, eu compare com o modelo ideal e reconheça, identifique que aquilo é uma opção, uma materialização daquela ideia e me ajude a traçar uma linha de tomada de decisão para que eu transforme essa minha unidade, esse meu objeto aqui concreto, no modelo mais ideal, mais próximo àquilo que eu determino como ideal, como no caso, se eu determino que é justiça, beleza, bondade, enfim, né? Mas o mais próximo àquilo que eu determinei. Eu espero que isso ajude a vida de vocês como pesquisadores, como escritores, como estudantes. E segue o canal, deixa um joinha se você gostou do vídeo.